Beleza, pessoal? Eu sei que eu demorei bastante para fazer esse vídeo aqui, mas foi difícil de arrumar um tempinho para conseguir gravar e principalmente editar o vídeo para publicar para vocês. Mas tá aí. E antes de a gente ir direto para a bancada, eu vou mostrar na bancada os testes e também no carro. Eu tenho que dizer para vocês que o teste do relé em si na bancada ou somente direto na bateria, ele não é totalmente conclusivo. Mas ali eu explico passo a passo e vocês vão entender os motivos. Assim, dá para testar na bancada completamente? Dá, mas a gente teria que montar uma estrutura um pouco mais complexa, uma estrutura com um sistema de ignição completo ali para gerar quase que a centelha e enfim, acaba não compensando tanto trabalho somente para testar o relé, como você tem o carro e o relé. Você pode testar algumas coisas no relé, pode testar outras no carro e com as duas informações você conclui totalmente se o relé está funcionando ou se tem algum problema no carro. Então, sem mais enrolação, bora para a bancada. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês a gambiarra que eu armei aqui para a gente poder testar. O que eu fiz aqui? Eu peguei duas lâmpadas. E por que eu peguei duas lâmpadas para testar a saída do relé? Porque a lâmpada tem um certo consumo. Se eu usar o multímetro ou usar a caneta de polaridade, eu posso ter um falso positivo ali. Porque às vezes o contato, ele dá contato, mas não transfere, não passa muita corrente elétrica. E um consumo como a lâmpada, por exemplo, pode mostrar isso para mim. De repente a lâmpada pode acender e logo ficar fraquinho ou até apagar ou nem acender. E a caneta de polaridade ou multímetro mostrar que tem 12 volts, porque como não tem consumo, acaba passando a corrente pelo contato ruim do relé. Então o teste com lâmpada ajuda a identificar se o contato do relé não está fraquejando de velho já, não está já oxidado, já desgastado ao ponto de não passar a corrente elétrica corretamente, mas ele passa um pouco de tensão se não tiver consumo. Não sei se ficou bem explicado para algumas pessoas, mas os dois contatos, quando eles se fecham, se ele tiver um contato bem ruim, ele pode passar uma tensão elétrica e você medir isso com o multímetro ou enxergar isso com a caneta de polaridade, porque o LED da caneta de polaridade ele consome pouquíssima corrente, então ele acende e o multímetro identifica ali a sua saída de 12 volts se você estiver testando na bateria, enfim. Mas se você colocar um consumo, como uma bomba de combustível, umas lâmpadas, alguma coisa assim, você pode perceber que não funciona. Aí ele não vai ter mais os 12 volts na saída, porque ele vai ficar centelhando ali, ele vai ficar esquentando, a corrente elétrica vai ficar perdida entre os dois contatos e não vai chegar no consumidor, que é a lâmpada, que é a bomba, enfim. Acho que agora já dá para entender um pouquinho melhor. O que eu fiz aqui? Eu montei uns terminais e aqui já deixei até numerado. Então, por exemplo, L1 e L2 vão para as lâmpadas e eu vou ligar no 87 e no 87B, que são as indicações aqui de saída do relé que a gente já viu no vídeo anterior, tá? O 30 vai vir direto da minha fonte, é um positivo direto da minha fonte, tá? O 31, ele é um negativo, tá? Vem um negativo direto da fonte aqui no 31. O 15 vem um positivo direto da fonte também, vocês vão entender como eu vou ligar isso aqui. O 1 aqui não vai servir, eu já vou explicar. E o 50 também é um positivo direto da fonte. Para eu simular o funcionamento aqui, eu vou pegar um relé que está funcionando, que é esse daqui, original de época. Ele é um GM e é alemão, ó, vocês podem ver que é alemão. A pinagem aqui é a mesma, tá? A sequência é a mesma. Então aqui nesse pino vai o 30 e aqui eu vou pegar já as duas saídas. Estou pegando aqui a saída que vai para a lâmpada, ligando no 87B e o L2 aqui eu vou ligar no 87, tá? Aí eu tenho o 31, que é o negativo direto, eu vou ligar aqui, negativo direto ligado aqui. E agora me sobrou o 15, o 50 e o 1. Eu vou deixar o 1 para falar por último, tá? Aí é o seguinte, eu ligando o 15 aqui é a mesma coisa que eu tivesse só ligando a chave sem dar partida no carro, né? O pessoal chama de meia chave, movimento ali que acende só o painel, que liga só o painel, que não dá partida. Então eu conecto aqui no 15, tá? E eu tenho o relé prontinho para funcionar. Agora, desse lado aqui, eu tenho o 1 e eu tenho o 50. O 50 é o sinal de partida para o motor de arranque funcionar. Alguns carros ele vem de lá do miolo mesmo, do comutador, vem o 50 direto para cá. Alguns carros pegam direto do motor de partida. Tanto faz. O importante é chegar um positivo no momento da partida, que é esse 50 aqui. Então vocês vão perceber que à medida que eu der um toque aqui, as duas lâmpadas acenderam, ficou escandaloso aí porque o celular está com os parâmetros da câmera fixo e a partir do momento que eu desligar, ele vai apagar. Esse relé original ele até tem um pequeno delay, ó. Se eu ligar, a hora que eu tiro, ele leva aí menos de um segundo, mas ele leva um certo tempo para desligar.
O paralelo é um pouco mais rápido, um pouco mais direto. Você desliga, ele já desliga direto. Com isso daqui, eu já consegui verificar que o relé está funcionando pelo menos em relação aos 50. A partida, olha, eu dei partida, ele está acionando as duas saídas. É que vocês não conseguem ver que as duas lâmpadas... dá para ver que as duas lâmpadas acenderam. E a questão do 1, na verdade o 1 ele recebe o negativo da bobina, porém ele não reage com o negativo propriamente, porque é o seguinte, é uma coisa mais complicada, eu vou tentar resumir. Quando você aciona uma bobina de ignição, nesses carros você tem o positivo direto na bobina, é um positivo constante, e o módulo de injeção vai acionar o negativo, vai aterrar a bobina durante alguns milissegundos, a gente está falando de 3, 4, 5 milissegundos, é um tempo muito curtinho, e à medida que ele desacopla, que ele tira o negativo da bobina, a bobina dispara uma centelha lá no motor e explode e faz o que tem que fazer. Nesse momento que ele desacopla, que ele libera a bobina, que ela vai gerar aquele campo, na verdade ela já está gerando o campo, ela vai gerar aquela tensão alta no secundário para sair lá e para as velas e tudo mais, existe uma reação, eu não vou entrar em muito detalhe aqui porque ficaria muito complexo, mas nesse momento que desliga, uma reação que você tem, que nem é desejada na maior parte dos casos, mas acontece e o circuito precisa até tratar disso, o módulo precisa até tratar disso, é gerar uma alta tensão no primário da bobina. Então você tem lá os dois terminais de entrada da bobina, o positivo e negativo dela. Quando o módulo aciona, a bobina começa a carregar. A hora que ele desliga, a bobina dispara a centelha e no terminal negativo dela sai uma tensão bem alta, positivo, bem alta, que volta lá para o módulo. O módulo trata isso, joga para o aterramento, ele trata disso daí para não gerar problema. Esse relé, ele vai sentir, entre aspas, ele vai detectar essa alta tensão que volta da bobina e aí ele vai se manter ligado. Então se vocês pegarem o vídeo de descrição, que foi o primeiro vídeo que eu falei sobre o relé, vocês vão entender que esse relé, estando todo ligado, ele funciona à medida que você coloca os 50 da partida, ele liga, e quando o carro pega, antes de você desligar a chave, de parar de dar a partida, o carro já entrou em funcionamento, ele já começou a girar, já começou a produzir centelha, então o 1 aqui já está mandando um negativo para a bobina, e quando a bobina desacopla, entre as centelhas ele vai voltar uma alta tensão para cá e lá para o módulo também, e o relé vai permanecer ligado por conta dessa alta tensão que vai pulsar nesse terminal 1, e a gente não consegue testar aqui porque a tensão de 12 volts é muitíssimo baixa para o relé funcionar. Esse relé ele está funcionando, se eu colocar no carro ele funciona, mas vocês podem ver que aqui ele não vai funcionar na bancada. Como que eu faria para testar esse relé na bancada? Eu teria que montar um sistema de ignição em que eu pudesse gerar uns pulsos controlados para acionar a bobina e vocês verem o pulso chegando aqui para testar, mas eu acho que seria uma coisa bem complicada para qualquer pessoa que fosse testar, então eu acho que o objetivo aqui desse vídeo é mostrar como testar parcialmente esse relé e também vou mostrar no carro como vocês medirem alguns sinais ali e identificar se o negativo da bobina está chegando aqui, se ele está pulsando aqui. Eu não sei se eu consegui deixar bem claro, porque é uma coisa um pouco mais complicada e não é uma vontade minha de montar uma estrutura para ligar, não. Eu até tenho como montar, mas se você tiver a intenção de testar o relé na bancada, você pode chegar até esse ponto de ver se o 50 está acionando o relé. E o que aconteceria se o 50 está acionando e o 1 não está acionando? Vamos supor que o circuito eletrônico que deu defeito aqui no 1 não está funcionando mais. Eu vou até pegar um relé aqui. Eu estou com esse relé aqui que já não está funcionando mais. Eu desmontei porque depois a gente vai usar para fazer o próximo vídeo. E para vocês terem uma ideia da quantidade de componentes eletrônicos que tem aí dentro desse relé. Deixa eu ligar a luz aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês verem. Tem uma quantidade considerável de componentes. O relé propriamente é esse cara aqui, esse dispositivo maior, tá? E ele que vai acionar. Esses são os contatos que fazem ligar a saída do relé. Então com o relé aqui, se eu plugar ele aqui e apertar, desse jeito as lâmpadas vão ligar, tá? 90% desse circuito que vocês estão vendo, ou até mais, é só para tratar o 1 que chega aqui. Então ele tem um filtro aqui de alta tensão e depois ele tem um circuito aqui que à medida que você tem os pulsos aqui de forma contínua, ele vai manter esse relé aqui ligado. Então fica vindo uma tensão alta, pulsada, por conta do retorno da bobina, que vai passar por esse circuito e esse circuito é que vai manter o relé ligado. O 50 é mais simples, o 50 basta um positivo chegar aqui e o relé liga, já que está na mão mesmo, né? Vamos ligar as lâmpadas aqui. O 30, 15, aqui é o 31 na verdade, 15 e aqui o 50. Ó, eu coloquei o 50, ele nem funciona.
O 50 ele nem funciona. Mas se eu empurrar aqui, ó, ele tem contato elétrico. Tá? Mas alguns componentes já queimaram aqui e ele não funciona mais. Ó. Talvez a própria bobina aqui do relé tenha queimado, que daí ele não funciona mais. Tá certo? Eu não falei do sintoma, né? Então, assim, vocês perceberam que recebendo o 50 ele liga. E se caso recebendo o 1 aqui da bobina ele não funcionar, o que vai acontecer? Você vai dar partida, o carro vai entrar em funcionamento. À medida que você soltar a chave, o carro já vai apagar. Se for um relé original, como esse daqui, ele vai levar aí em torno de 1 segundo para morrer, ou até uns 2 segundos. Ele vai dar uma tremida e vai morrer. Se for um relé paralelo, DNI ou ARP, ele provavelmente vai morrer um pouquinho mais rápido. Aí pode ser que o relé esteja funcionando a partir dos 50, mas ele não está funcionando, ele não fica preso, atracado, não fica ligado, acionado quando recebe os pulsos do 1. E aí, o jeito mais prático é verificar no carro se tem pulso lá. Se à medida que você der partida tiver pulso chegando na base do relé, no soquete do relé, isso significa que o relé está com problema. Então, vamos mostrar no carro para vocês. Pessoal, eu tô gravando com o tripé apoiado no carro para chegar o mais próximo possível. Talvez dê uma balançada eventualmente, aí eu até caia de repente, porque é uma posição ruim para aproximar sozinho. Então aqui é o seguinte, essa aqui é a minha caneta de polaridade que eu fiz, acho que lá pro começo dos anos 2000, bem no comecinho, época que era muito difícil de achar uma caneta de polaridade, você quase não achava. Então eu peguei algumas coisas e fiz. No YouTube mesmo tem vários tutoriais de como fazer uma caneta de polaridade, mas sinceramente hoje pelo preço compensa mais você comprar uma pronta, mas como eu tenho essa daqui, ela funciona muito bem e eu enchi de LED na frente aqui para eu poder enxergar quando eu vou espetar alguma coisa no escuro, né, em chicote e tal, então eu viro um mico xodó, né, por ter feito lá no começo. Aqui nós temos o soquete do relé, ele vai aparecer invertido do que aparece no relé, né, mas esse eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, então vamos começar aqui testando parte por parte. Então eventualmente eu vou lá para dentro do carro para ligar a chave, desligar, a partir desse tipo de coisa. Esse aqui é o soquete do relé, esse aqui é um Cadete GSI. Os que tem o interior recado, todos têm o relé de comando de injeção aqui do lado da bateria e da bobina. Os modelos que tem interior Procar, seja 94 ou 94 modelo 95, tem o relé lá dentro. Os Volkswagen tem o relé lá dentro, os Fiat eu não lembro, os Ford também são lá dentro. Enfim, muda um pouquinho a localização, mas o soquete tem a mesma disposição. Pode não ser um soquete solto, como esse daqui, que é um soquete à parte, ele pode estar integrado na caixa de fusíveis, mas a disposição aqui vai ser a mesma. Sem muita enrolação, o que a gente tem aqui? Começando pelo 30, que é um positivo constante. Então se a gente colocar a caneta de polaridade aqui, tem que acender o LED vermelho. Se você ficar na dúvida, faça um teste com lâmpada para ter certeza que tem um positivo aqui. Se você for fazer o teste com a lâmpada, você coloca um dos polos aqui no terminal e o outro polo você coloca no negativo, porque daí você tendo positivo aqui, tem o negativo vindo para a lâmpada vai acender. Logo aqui ao lado a gente tem o 31. O 31 ele tem que ser um negativo constante. Aqui acendeu o LED verde. Na maioria das canetas de polaridade é um LED verde que acende. Então aqui a gente já sabe que tem positivo e negativo. O que mais a gente precisa? Do 15, que é um pós-chave. Então eu vou colocar aqui, a chave já está ligada lá dentro, é por isso que está acendendo. A gente tem um positivo aqui também no 15. E aí eu vou partir para o outro lado, que aqui a gente tem o 50. Só que o 50 só vai aparecer um positivo no momento que eu der partida. Então eu tenho que espetar aqui, dar um jeito disso aqui parar na frente da câmera para eu ir lá dentro e dar a partida, para vocês verem que tem um positivo aqui, ó. Parou. Eu vou manter o distribuidor com o sensor Hall conectado, mas eu vou desligar o cabo negativo da bobina. Depois eu vou testar com o relé para vocês verem outros detalhes, então já é melhor deixar o cabo desligado antes que eu esqueça. Eu vou dar a partida e já volto. Bom pessoal, feito o teste, vocês viram que chegou um positivo aí. Eu vou partir agora pro negativo da bobina, pro 1. Vocês reparem que já acendeu o LED vermelho. Isso significa que eu estou com a chave ligada e já está chegando positivo na bobina. Aí o positivo passa por dentro da bobina e volta pelo cabo negativo, porque o negativo não está sendo acionado pelo módulo. Ou seja, o módulo está em circuito aberto, ele não está acionando a bobina, não tem um aterramento chegando. Então o positivo passa por dentro do enrolamento da bobina e sai por onde seria o negativo, por onde a bobina recebe o negativo. Como ela não está recebendo o negativo, o positivo sai por lá, e como esse 1
está ligado com o negativo da bobina, ele vai acender o LED vermelho aqui. Se eu desligar a chave lá, ele apaga. Então, de cara você já consegue saber se a bobina está recebendo um positivo também. Só que quando eu der partida, que o distribuidor começar a girar e o módulo começar a acionar o negativo da bobina e produzir centelha, vocês vão ver esse LED verde piscar muito rapidamente. Vocês vão continuar vendo o LED vermelho aceso, ele vai piscar muito mais rápido, o período dele apagado vai ser muito mais rápido, então talvez no vídeo não fique nítido, mas o LED verde provavelmente vocês vão ver piscar, mas também vão ver rápido. Isso daqui é um teste importante para a gente saber se o negativo da bobina está chegando aqui. Então assim, se a bobina, naquele teste simples de você soltar o cabo dela e aproximar perto de uma parte metálica da partida, se você vê que a bobina tem centelha e não chega negativo aqui, certamente você tem um problema no chicote que interliga o negativo da bobina com esse soquete. Com esse teste você já consegue eliminar umas possibilidades. Mas enfim, vamos dar partida para vocês verem que vai piscar. Bom pessoal, mudei a posição da câmera, coloquei o relé já montado para a gente fazer um outro teste. Vocês viram o teste no soquete, verificamos todos os terminais, mas a gente não verificou a saída. Um teste rápido, se você tiver uma caneta de polaridade para saber se o relé está funcionando durante o funcionamento do carro, não faz o menor sentido, né? Porque vai estar funcionando. Mas um teste para vocês saberem se o relé está funcionando é o seguinte: olhando pela parte de baixo aqui, é só seguir a ordem, vocês vão se localizar, até porque as cores dos cabos mudam conforme a montadora. Então a gente tem as duas saídas, uma aqui e outra aqui. Eu vou conectar a caneta de polaridade no 87B, bem no meio, e vocês podem ver que o LED verde acendeu. Por que o LED verde acendeu? Porque o negativo ele está passando pelo módulo, está passando pela bomba de combustível e está chegando até aqui, porque passa por dentro das peças. A mesma coisa que eu falei da bobina aqui, passa por onde tem que passar lá dentro do circuito e acaba voltando para cá. À medida que o relé manda um positivo aqui, essa saída, esse terminal tem que ficar positivo e tem que acender o LED vermelho. Agora, qual a situação que eu tenho aqui do carro? Eu tenho o distribuidor conectado normalmente e eu tirei o cabo da bobina. O cabo da bobina está solto aqui para o carro não funcionar, porque como esse carro está funcionando, se eu der partida com o cabo da bobina ligado, o carro vai ligar e aí vai cair tudo aqui, vai fazer uma lambança, e o interesse nosso é só durante a partida saber se está funcionando. Então você pode fazer esse teste também com o cabo desconectado para se eventualmente funcionar, mas é claro, se estiver funcionando, vai funcionar, né? Enfim, vamos dar partida. Tá aí pessoal, isso significa que uma das saídas do relé, uma das duas saídas, no caso 87B, está funcionando. E a gente pode repetir o teste aqui também com o 87. Bem simples, você pode fazer o teste com o relé conectado também, você pode vir aqui no 1 e plugar aqui no 1, a chave está ligada lá, se eu der partida agora, ele vai piscar o LED verde também. O teste que eu fiz sem o relé você pode fazer com o relé no lugar. E se você perceber que todos esses sinais estão chegando, eu não testei o 50 também, né? O 50 é aqui, que ele é mais fininho nesse caso. Aqui, ó. Mesma coisa, tá? Então se você fizer todos esses testes e todos os sinais chegarem aqui e você mesmo assim não tiver saída no 87, no 87B, significa que o relé está com problema. Agora, se você tiver saída no 87, 87B e mesmo assim bomba de combustível não é acionada, módulo de injeção não é acionado, aí sim você começa a procurar ou defeito em bomba ou defeito em chicote, mas isso com certeza é um assunto para o próximo vídeo. E agora, para mostrar para vocês que está tudo funcionando, eu vou colocar o cabo da bobina aqui de volta e vocês vão ver que o carro vai pegar. Esse carro aqui está com injeção meio ruinzinha, mas é outra coisa, não tem nada a ver com o relé. Eu já tinha que testar o funcionamento do relé para ver se não tinha nenhuma gambiarra, eu já aproveitei para fazer o vídeo para vocês. Eu vou colocar a ponta da caneta aqui de polaridade no 1 para vocês verem que ele vai ficar pulsando enquanto o carro está funcionando. Assim fica legal de vocês verem o pulso em funcionamento, mas por curiosidade mesmo. Quase não dá para ver, perde a sincronia com o vídeo, porque pulsa tão rápido, o pulso é muito curto, então o vídeo pode parecer uma coisa meio esquisita, mas está pulsando, tá? Deixa eu desligar a luz do celular aqui, ó. No vídeo fica estranho, fica pulsando devagar, é meio esquisito. Deixa eu ver se eu mudar a configuração da câmera aqui, se vai ficar mais fácil de entender. Pessoal, esse daqui foi o melhor que eu consegui para capturar essa imagem. O LED verde ele está piscando bem rápido, mais rápido do que vocês estão vendo aí na imagem, tá? E o LED vermelho ele pisca num período apagado mais curto ainda.
então fica impossível de gravar, mas dá para vocês terem uma noção. É isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida é só me dar um toque que eu respondo nos comentários para vocês, e se precisar eu faço até um outro vídeo esclarecendo melhor. Afinal de contas, é uma coisa que eu estou muito acostumado a fazer, esse tipo de teste, e alguma coisa pode ter passado batido ou não ter explicado de forma correta. Então qualquer coisa é só dar um toque. E no próximo vídeo eu explico para vocês como fazer uma gambiarrinha ali, um dispositivo para plugar e você sair de uma certa enrascada, ou até para ajudar a testar se o relé está com problema também. Mas é mais para sair de enrascada, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Para quem ficou até aqui, muito obrigado, valeu!